Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, prazer falar com você aí que está ao vivo, ou você que está assistindo também essa gravação. Eu já me apresentei de manhã, né? Meu nome é Raul, sou o presidente do Espaço Viva, uma escola de estilo de vida localizada em Jacareí. E ainda bem que eu fiz aquela palestra de manhã, porque é exatamente a introdução para esta palestra. Porque quando a gente fala marketing para ministérios, nada mais é do que marketing para empresas. Lembra que a gente falou que para finalizar a obra, nós precisamos transformar negócios em ministérios e ministérios em negócios? Né? Então, marketing para ministérios nada mais é do que marketing para empresas. Ou, melhor ainda, para empresas adventistas, né? Falando mais especificamente aqui, porque a gente viu que as empresas adventistas têm um outro objetivo, né? Que não é o objetivo principal, não é crescer financeiramente, não é, se tornar uma mega empresa. Isso aí pode até acontecer, né? Como até o exemplo que eu mostrei na parte da manhã. Se você não viu, busque aí no canal a palestra que eu fiz hoje de manhã. Aquela empresa que se tornou a maior do Chile, né, no ramo dela. Mas o objetivo principal é salvar almas. Esse é o objetivo principal, deveria ser, das empresas adventistas. Para começar essa palestra, queria contar uma história que, quando eu vim dos Estados Unidos, eu estudei lá sobre medicina preventiva, lá no Wildwood. E lá, eu e minha esposa recebemos um chamado para abandonarmos as nossas profissões. Aliás, eu sou formado em marketing. E a minha esposa abandonar a profissão dela, que é analista de sistemas. Para quê? Para abrir uma escola de estilo de vida, que é o Viva. E aí, nessa decisão, né, nesse chamado, a gente aceitou o chamado, a gente abriu o Viva. E daí eu pensei, bom, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter uns filhinhos aqui, eu vou ter a minha horta, né? Vou morar no campo, viver a vida que Deus nos pede, tranquilo. E de vez em quando eu vou lá na horta, de vez em quando e daí vai ter os programas aqui no Viva, porque essa área é grande, os ceifeiros são poucos, então Deus vai mandar os hóspedes, né? Deus vai mandar as pessoas. Não foi Ele que tirou a gente da nossa profissão? Então Ele vai mandar. Pois eu não podia estar mais enganado. A gente começou e foi bem difícil. Simplesmente as pessoas não iam até lá. Né? Elas não sabiam que eu existia. Né? E assim elas não iam. E aí a gente começou a ter lutas, dificuldades, porque, a gente está aqui, a gente aceitou o chamado, a gente abriu as portas, abandonou nossas profissões, e agora não vem ninguém? Senhor. E aí eu comecei a pensar, bom, então eu tenho que me especializar, talvez eu faça medicina, porque daí as pessoas vão dar mais credibilidade. Não, talvez nutricionista é um pouco mais fácil, né? Menos tempo. E aí então, eu sendo nutricionista, as pessoas vão até lá. Ou quem sabe um curso de naturopatia, ou você um chefe natural. E aí, quanto mais eu pensava nessas coisas, mais eu sentia e eu via pelas providências, pelas direções, mas eu via Deus me puxando para um outro lado, que era o lado empresarial, que era o lado de agora você é um dono de empresa. E você, como um dono de empresa, agora você precisa saber de várias áreas. Administrativa, financeira, marketing, de várias áreas, RH. Agora você é um administrador de empresas. Inclusive, eu tinha minha agência de propaganda, então eu já era um administrador de empresas, mas eu tinha sócios e eles tomavam conta dessas áreas. E eu focava só na criação, no design gráfico.
E então, na verdade, eu nunca fui, de fato, um administrador de empresa, ou empresário, né, assim, por assim dizer. E aí, então, não tenho tempo para contar, né, como que Deus foi conduzindo, como que eu fui entendendo, mas o fato é esse, que quanto mais eu pensava em ser em alguma coisa na área de saúde, porque assim eu pensava que as pessoas iriam me dar mais valor, ou que iam dar mais valor para a empresa, né, para o Viva, mas Deus me puxava, não, meu filho, olha, você tem que aprender financeiro, você tem que aprender vendas, você tem que aprender marketing, você tem que aprender a ser empresário. E aí eu fui aceitando isso com muito custo, que eu não queria. Como eu disse, eu achava que eu ia ficar lá na minha hortinha, que eu ia ficar tranquilo. E não, Deus foi me mostrando, é isso que eu quero de você. E o fato, né, de eu estar aqui hoje, ajudando o seu ministério, a sua empresa, de alguma forma é uma confirmação de Deus para mim também, né? Que realmente era essa a sua vontade. É a segunda vez que eu falo sobre esse assunto em um congresso. E, enfim, pra vocês terem uma ideia, né? Eu até anotei aqui para não esquecer, mas teve um programa do Viva que uma pessoa fez a inscrição. Só uma pessoa. E, gente, por incrível que pareça, uma é pior que nenhuma. Porque se é nenhuma, simplesmente você não faz o programa e está tudo certo. Mas como tinha uma, e ela já tinha comprado passagem do Rio de Janeiro, e ele não era adventista, falei, gente, agora o que eu faço? Final das contas, tive que chamar figurantes para estar lá de hóspede com a gente, né? Chama o primo do cunhado, da filha, não vem, pelo amor, olha, super legal, pode vir. Né? E aí tinha 3 figurantes e a hóspede. Então, gente, isso para mim foi a gota d'água para realmente eu aceitar isso e começar a estudar vendas, e estudar marketing, e estudar administração de empresas. Bom, o que é um ministério? Eu falei aqui no começo, já falei na palestra anterior. Um ministério, gente, a gente esquece disso. Mas, por favor, não esqueça. Ministério é uma empresa. Antes de ser ministério, ou depois, não sei, não importa. Mas é uma empresa. Né? Uma empresa é um ministério. Todo ministério, vamos lá, agora sim, vai ficar claro. Todo ministério é uma empresa. Mas nem toda empresa é um ministério. Legal? Porque nem toda empresa tem essa missão, tem essa visão de evangelizar, de ser uma bênção para as pessoas, de ser uma bênção para a comunidade. Nem toda empresa, muito pouquíssimas empresas têm essa visão. Mas todo ministério deveria entender que ele é uma empresa. E, lembra de hoje de manhã? O ministério, ele precisa, então, primeiro evangelizar, segundo, ser uma bênção para a sociedade, e sim, ser lucrativo, ser sustentável, pelo menos. Ser sustentável, andar com as próprias pernas. Tá aqui. Andar com as próprias pernas, ser lucrativo. Hoje de manhã eu li já essa citação, não precisamos de homens que tenham visão estreita, que restringam a obra em lugar de expandi-la, ou que sigam o lema, religião é religião, negócio é negócio. Não é. Então tem gente que pensa, não, ministério é ministério, empresa é empresa. É a mesma coisa. Você está pensando que religião é religião, negócio é negócio. A gente não precisa dessa visão estreita. Você tem que entender que ministério é também uma empresa. Tá? Mas é uma empresa com muito mais responsabilidade, porque entendeu que antes precisa evangelizar, antes precisa ser uma bênção para a empresa, antes precisa ser uma bênção para a família, para a comunidade e, por fim, ser lucrativo. Alguns dados aqui que eu trouxe interessantes é que 1 em cada 4 empresas, e a gente pode então falar em ministério, já que ministério é empresa, fecham antes de completar 2 anos. Eu estaria aqui nessa estatística se eu não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo e tivesse ido estudar vendas e marketing e outros ramos da empresa. Eu estaria nessa estatística aqui.
uma em cada 4 fecham antes de 2 anos. E eu conheço vários ministérios que exatamente fecharam antes de 2 anos. Por quê? Porque não entenderam que era uma empresa. Ah, Raul, mas esse negócio de ficar de marketing, de vendas, de persuadir as pessoas, né, de venda. E eu tinha isso também. Parece uma coisa errada, né? Parece uma coisa assim proibida. Nossa, é errado vender. É errado cobrar. A gente não pode cobrar, né? Tem esse estigma, né? Esse tabu aí. É um tabu. E aí, então, olha só o que Deus nos diz. Trabalhem com toda persuasão possível. E como fruto de seus fiéis esforços, vocês verão no reino do céu pessoas que serão coroadas como vencedores para cantar o triunfante hino do conquistador. Comigo andarão de branco, diz o primeiro e o último, porquanto são dignas disso. Testemunhos para a Igreja, 9, página 115. É da vontade de Deus que sim, a gente use tudo o que a gente pode, toda persuasão, claro, que sempre com integridade, né? A gente não está falando de enganar ninguém, mas usar das técnicas e de tudo que existe disponível com integridade, para quê? Para trazer as pessoas para o reino de Deus. Né? É tão óbvio, mas existe esse tabu, né? De que a gente, não, é errado cobrar, é errado persuadir, né? Etc. Bom, qual que é, na minha opinião, ou melhor, na minha opinião não, na opinião dos especialistas, o passo zero para que você comece aí a falar com o seu público, a persuadir o seu público, a vender para o seu público, a ajudar o seu público, ajudar as pessoas. Passo zero, definição de persona. Persona. O que é persona? Persona são representações fictícias dos seus clientes ideais. Então, elas são baseadas em dados reais sobre as características demográficas, comportamento, histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e preocupações. Ou seja, as personas são a descrição das pessoas com quem você começará um diálogo. Com quem você vai falar nas redes sociais, com quem você vai falar no telefone, com quem você vai falar durante os seus programas, ou falando aqui para qualquer tipo de negócio, né? Se você é um advogado, se você é um mecânico, quem é a sua persona? Quem é o seu cliente ideal? Você precisa entender e definir isso bem numa folha de papel, num arquivo, no computador, ok? Não é público-alvo, tá? A persona não é público-alvo. Público-alvo, por exemplo, seria arquitetas entre 20 e 30 anos, trabalham em pequenas empresas, possuem uma renda mensal de R$2.000. Tá? Já isso seria o público-alvo. Antigamente era assim. Tá? Na minha época, quando eu me formei em marketing, a gente trabalhava com público-alvo. Era isso aqui. Hoje mudou. Hoje é muito mais pessoal. Hoje é muito mais específico. Tá? Olha o que seria uma persona ao invés do público-alvo. Persona retrata o consumidor ideal. Ângela, primeiro, você já deu um nome para a pessoa. Você sempre vai falar com a Ângela. Seu negócio. Tantos anos, 25 anos, arquiteta em uma empresa de restauração de edifícios. Gosta de passar tempo livre se divertindo com as amigas. Gosta de cozinhar, fazer exercícios. Utiliza bastante as redes sociais. Quais? Instagram, Twitter. Recém-graduada em arquitetura. Olha como ela se sente. Ela sente que ela precisa melhorar a sua qualificação para que ela possa entrar melhor no mercado de trabalho. Os seus chefes, eles possuem um pensamento limitado sobre os métodos de restauração de prédios antigos. E o desafio dela é se qualificar nessa área e conseguir a confiança de seus superiores para melhorar o trabalho. Olha que história. É uma história. Né? É uma história da pessoa. Ah, Raul, mas eu vou falar sempre com ela. A empresa ela pode ter várias personas, mas é o ideal que você trabalhe no começo com uma ou duas, para depois você ir entendendo outras personas, ok?
E como que você descobre a sua persona? Calma, calma. Já vou falar. Mas a persona, ela vai nortear você, a sua empresa, a produzir conteúdo. Que tipo de conteúdo você vai produzir? O estilo que você vai produzir, desenhar estratégias de marketing, definir os assuntos, aonde você vai buscar as informações, o formato, se vai ser vídeo, se vai ser podcast, se vai ser outras coisas. E isso vai fazer também com que você reduza custos, que às vezes você está gastando lá com rádio, por exemplo, ou televisão, e a sua persona nem está assistindo televisão, para que você vai gastar tudo isso? Sendo que você podia estar fazendo um podcast, você não gasta nada para fazer. Porque a sua persona gosta de ouvir enquanto caminha, gosta de ouvir enquanto faz academia. Então, definir a persona é o passo 0. Ok? Agora, então, como que você gera a persona do seu negócio e como você analisa esses dados? Se você entrar no meu Instagram, ou melhor, no meu Telegram, você pode entrar aí, se der para deixar na descrição do vídeo, Marlon, ele vai deixar, você pode entrar no meu Instagram, no meu Telegram, no meu grupo de Telegram, e lá vai ter, então, como que você gera as personas do seu negócio, ok? Beleza. Persona, passo 0. Demos uma geral aqui rapidamente. Agora, o que é o básico? O que é o arroz, feijão, mesmo que o seu ministério, mesmo que sua empresa seja pequena, seja só você. É só você. Quem que é seu ministério? Eu. Eu e minha esposa. É assim que a maioria começa, né? Beleza. Mesmo que seja só vocês dois, ou só você. Qual que é o arroz feijão? O arroz feijão é, você precisa ter um logotipo, uma identidade visual, cartão de visita, que dentro da identidade visual seria um cartão de visita, um folheto, papel timbrado, um cartaz, website e redes sociais. Okay? Isso é o arroz com feijão. Só para dar um exemplo, então, para você entender o que é identidade visual, vamos lá. O que é logotipo e identidade visual? Ó, isso é uma empresa que tem seu logotipo, Macedo Empreiteira, e aí tem um símbolo ali, e a sua identidade visual, olha que bonito, o envelope, o cartão de visita e o papel timbrado, tudo seguindo uma mesma comunicação, uma mesma linha criativa, uma padronização visual. Ok? Talvez hoje a gente nem precise de papel timbrado e envelope, na verdade, a gente nem usa mais papel. Né? Mas você pode ter um papel de timbrado virtual. Eu tenho o meu, é virtual, eu nem uso papel. E não tem envelope, tem um cartão de visita. Outro exemplo aqui. Olha só para vocês entenderem o que é padronização visual, logotipo. Ó, Num Bristol. Então tem bloquinho, tem cartão de visita, tem copo, né, depende do que for sua empresa, você precisa ter essa comunicação. Você precisa ter, mas dependendo do que for sua empresa, você vai imprimir isso em certos lugares e outros não. Por exemplo, a empresa não tem copo, né? Mas a sua pode ter. Olha só, você vê como é bonito? Não é agradável aos olhos? Não é legal você falar com uma empresa assim, né? Com uma empresa que passa mais seriedade, né? Do que uma empresa que não tem nada. Essa é do Viva, essa é a minha, né? E concordo que por eu já ter trabalhado com isso, eu estou em uma pequena vantagem nesse quesito, né? Porque eu não preciso gastar, preciso pagar alguém para fazer, eu mesmo faço. Então, não estou discutindo que você está bonito ou se está feio, mas que está padronizado. Pode ser que você não tenha gostado dessa ou de outras aí que eu passei antes, mas que está padronizado, né? E isso traz credibilidade, isso traz força, e as pessoas valorizam mais quando você tem isso feito. Olha só esse case,
isso é um case real de quando eu tinha a minha agência de propaganda há uns 10 anos atrás. Até mais, 15 anos atrás. Olha só, o segmento, a pessoa tinha uma escola de informática, tinha 8 anos de mercado e 70 alunos matriculados. Tinham baixa participação no mercado, pouco conhecimento por parte da população da cidade. Que solução a gente achou? Primeiro, mudamos o nome. O nome era Analogic. E aí a gente achou que Analogic era uma coisa meio ultrapassada, analógico, né? E a gente criou algo mais presente, mais contemporâneo, e colocamos UP, Educação Digital. E aí criamos uma nova identidade visual, que é isso que eu acabei de mostrar aí para vocês, mas eu vou mostrar deles também. Uma campanha institucional e promocional com ações de guerrilha, que a gente chama de outdoor, de panfletos, de outras coisas. E ações de relacionamento com os alunos já existentes. Então, olha só, a empresa tinha esse logo, com aquela situação, e aí, então, a gente criou esse logo com essa comunicação visual. Qual foi o resultado? Em 12 meses, triplicamos o número de alunos, foi para 245, e aí eles ganharam um problema. Não cabia mais na escola deles, e eles tiveram que alugar um novo prédio para colocar os alunos. É um bom problema, né, para resolver? Ter muita gente no seu negócio, né? Ótimo problema. Olha esse aqui, da Novo Tempo RH, uma empresa de RH. E problema, tinha também baixa participação no mercado, poucos clientes, solução, criação de nova identidade, vocês já vão descobrir por quê. Modernizamos o logo e a papelaria. E também o folder de vendas. Criamos um novo website, e olha só, esse era o antigo. Esse era o antigo. O logo, e ó, ele tinha padronização, né? Ó, tá padronizado, não tá? E daí, olha a solução, modernizamos o logo, e hoje esse logo já teria que ser remodernizado, porque isso aí que já faz 15 anos. Um novo folder de venda, nova papelaria, cartão de visita, envelope timbrado. E o resultado? Em 12 meses, triplicaram o faturamento. Por quê, gente? Você muda o timbrado, você muda o logo e triplica o faturamento. Porque a pessoa ela prefere muito mais pagar para aquela empresa ali, a última que eu mostrei, do que para outra. Essa empresa ela passa muito mais credibilidade do que a outra. Então a pessoa aceita comprar o produto dessa última e não da anterior, apesar de ser a mesma. Incrível, né? Eles tiveram que mudar também de local. Eles compraram um novo local, que estão até hoje lá. Abriram 3 novas filiais em 2 anos. Hoje eles têm 10 filiais. Olha só. Mesma empresa, mesmo dono, mesmo número de funcionários, mesmo endereço, mesmo potencial. Só que, de quem que você compra aqui? Você compra, provavelmente, dessa empresa de baixo. É a mesma empresa, só que você compra da de baixo. Então, isso, gente, é o arroz-feijão, ok? Arroz-feijão. E se você fizer o arroz-feijão, você já vai ter grandes resultados, vai ter ótimos resultados. Outro passo, website. Gente, quem não está na internet, não existe. Você aí de casa, repita isso. Se eu não estou na internet, eu não existo. Infelizmente, esta é uma realidade. Se você não está lá, você simplesmente não existe. Você pode ter um prédio na cidade lá, mas se você não estiver na internet, você simplesmente não é procurado, você não existe, as pessoas não vão te achar. Agora, o que é SEO? SEO é... Nossa, agora eu esqueci, gente. É Search... Como é que é? Search Engine Optimization. É um termo para dizer que, assim, olha, você vai ser achado pelo Google se você tiver isso em ordem, ok? É o SEO. Então,
Quando você faz um site em WordPress, então se você vai fazer um website, você está pensando em modernizar o seu website, faça em WordPress, porque ele já vai fazer isso por você, esse SEO. Tá? Ele já vai ser mais facilmente achado pelo Google, sem você precisar fazer nada, sem você precisar estudar isso. Você vai ter mais pessoas entrando no seu site só porque você fez em WordPress. Tá? E você vai ter, consequentemente, mais vendas se você vender pelo site. Sem falar se você estudar SEO. Não estou falando se você estudar SEO. Se você estudar, vai ser melhor ainda. Mas sem estudar, faça seu site usando a plataforma WordPress, que isso tudo já vai ser consequência. Ok? Redes sociais. Redes sociais. Você precisa estar aonde o seu público está. Você precisa estar lá. Ah, eu não gosto de Twitter. Eu também não. Mas se seu público está lá, você vai ter que dar umas tweetadas lá de vez em quando. Né? Ah, eu não gosto de Instagram. Mas se seu público está lá, você vai ter que estar lá. Senão ele não vai te achar, você não vai falar com ele, você não vai ajudar. Você não vai cumprir a missão. Não é a missão que a gente quer cumprir? Então, a gente precisa estar onde as pessoas estão. Né? Jesus ele ia onde as pessoas estavam. Não é? Hoje as pessoas estão em outro local. Né? Elas estão na internet e a gente precisa alcançá-las lá também. Claro que a gente precisa delimitar tempo, a gente precisa ser inteligente. Eu vou falar de formas de trabalhar que a gente não precisa ficar lá o dia inteiro na internet. Ok? Porque isso também daí vai cair num outro lado que a gente não quer, de você ficar escravo das redes sociais, escravo da internet, e só porque as pessoas estão lá. Não é isso que eu estou falando aqui. Ok? Existem maneiras inteligentes e saudáveis de se trabalhar com a internet. Então você precisa saber, ou você precisa estar no Facebook, no Instagram, depende de onde sua persona estiver. E aqui eu coloquei algumas redes sociais que a gente já conhece, né? YouTube, podcasts e blog, dependendo da sua persona. Por isso que tudo começa na persona. Tem persona, por exemplo, a minha antiga persona, era, até esqueci o nome dela já, que ela já é antiga, mas ela tinha 57 anos, e não vou falar todas as características aqui, mas o fato é que ela não estava muito no Instagram, ela estava mais no Facebook. E eu fazia muito mais coisas no Instagram. Resultado? Dava ruído aí. Eu não atingia a minha persona. Quando eu comecei a entender isso, comecei a me comunicar mais no Facebook, aumentei mais as vendas e também, claro, o número de pessoas que eu estava ajudando, cumprindo a missão. Não é? Agora eu estou mudando a minha persona. A gente do Viva lá está buscando pessoas mais aí de 35 a 45 anos, a 30 a 45 anos. Então, essas estão mais no Instagram. E aí eu vou me comunicar mais no Instagram. Então, você tem que saber onde ela está. Para quê? Ah, eu adoro fazer podcast, Raul, mas seu público não ouve podcast. Por que você está fazendo podcast? Aí você está gastando tempo sem cumprir a missão. Achando que você está cumprindo a missão e não está. Então, esteja onde sua persona está. Deu para entender, né? Precisamos aprender a gerar valor para as pessoas. A gerar valor para as pessoas. Porque quando elas decidem pelo seu produto, elas estão decidindo, na verdade, pelo valor que esse produto está gerando para ela. E não pelo preço que ela está pagando. Então, o valor precisa sempre pesar mais na hora da decisão da pessoa que vai adquirir o seu produto, ok? Então, gere valor, dê a essa pessoa, dê o seu melhor para essa pessoa, o melhor conteúdo, aquilo que você mais está pulsando aí no seu coração, né? Dê isso para ela. Porque isso vai fazer com que, de novo, ela não olhe o preço que ela está pagando, e sim a transformação que seu produto está gerando. Aliás, vou te falar uma coisa que vai doer. Segura.
ninguém quer o seu produto. Ninguém quer o seu produto. Ai, não tenho tempo para contar aqui testemunho, mas no Viva eu tinha o meu produto lá preferido, o meu serviço preferido, que eu achava que todo mundo queria. E adivinha, ninguém queria aquele serviço. E quando eu entendi o que o cliente realmente queria e ele necessitava, mudou totalmente a nossa realidade. Aí sim, aprendendo a falar com o público, dando o que ele precisa, na verdade, dando o que ele quer e o que ele precisa, né? Você vende o que ele quer e dá o que ele precisa. O que ele quer? No meu caso lá, do Viva, o que ele quer? Ele quer perder uns quilinhos, ele quer se ver livre do diabetes, ele quer se ver livre da depressão. Mas o que ele precisa? Ele precisa mudar a alimentação, ele precisa de exercício, ele precisa de água, e ele precisa de Deus. Precisa entender que a espiritualidade, a fé em Deus, tudo isso vai ajudar nesse processo. Então, ninguém quer o seu produto. Não venda produto, venda transformação. Qual que é a transformação que você está vendendo? O que você está prometendo? Pense aí no seu negócio. Qual que é a transformação que o seu produto ou o seu serviço gera? É isso que você vai vender. Claro, desde que você possa entregar. Você não vai mentir, inventar um negócio lá que você não pode entregar. A pessoa, quando ela chega lá no Viva, ela foi em busca de uns quilinhos a menos. Ela foi em busca da glicemia baixar. Mas ela vai ganhar muito mais. Ela vai entender muito mais. Ela vai conhecer um Deus que ela não conhecia. Ela vai ter um reavivamento que ela nunca imaginou. É isso que a gente vai buscar fazer para ela, né? Ou dar as ferramentas para que ela tenha isso também. Então, ninguém quer o seu serviço ou produto. O que eles querem é a transformação. Então, ninguém está nem aí para você também. Se você é branca, se é negra, se é índia, se é magra, se é gorda. Ninguém está nem aí para você. E ninguém quer seu produto. Olha que maravilha, que dói, né? O que o seu cliente quer é a transformação que o seu serviço traz. É isso que ele quer. Então, aprenda a vender isso. Ofereça isso. O que seu cliente quer não é aprender, veja como fazer um abdominal oblíquo inclinado, nananã. O que seu cliente quer não quer isso, ele quer o abdômen tanquinho. Às vezes é isso que ele quer, né? Ele não quer saber como que ele vai alcançar aquilo. Ele quer o abdômen tanquinho. Exemplo, se você está no nicho de emagrecimento, no nicho de saúde, né? Então, venda o que ele quer. Mas, claro, a gente vai dar muito mais, né? A gente vai oferecer muito mais, algo muito maior. Porque, às vezes, o que ele quer é supérfluo, é fútil, né? A gente vai dar, sim, o pacote completo. Né? E mesmo se você é um advogado, mesmo se você é um mecânico, dá para imaginar, infelizmente a gente não tem tempo para isso agora, mas dá para você pensar em várias formas de você introduzir, como a gente falou de manhã, o evangelho aí dentro da sua profissão. Precisamos nos desapaixonar pelos nossos produtos e serviços e começar a nos apaixonar pelos nossos clientes. É isso que Jesus fazia. Ele era apaixonado pelas pessoas. Apaixonado pelas pessoas. É isso que a gente precisa aprender a fazer também. Porque quando a gente se apaixona pelas pessoas, nós vamos dar o que ela quer e também o que ela precisa. Bom, como que a gente pode criar estratégias e ações que gerem o valor esperado? Então, primeiro, entenda o seu cliente e foque nas suas necessidades. Lembra o método de Cristo? Não, é mais ou menos isso aqui o que o pessoal do marketing está falando. Né? Foque nas suas necessidades. Depois, seja original na hora de apresentar um produto ou serviço. Crie experiências gratificantes com a sua marca. Né? Por exemplo,
Né? Em cada ponto de contato ali com a empresa, o cliente precisa ter bons momentos, sentir-se bem, seguro, confortável. Não sei quantos de vocês já ligaram para a Apple para resolver alguma coisa. É difícil ter que resolver alguma coisa com a Apple, né? Porque geralmente não quebra nada. Então, mas quando a gente precisa ligar para a Apple, é uma experiência incrível. Eles te tratam super bem, resolvem na hora e tal. Então, é mais ou menos isso aqui o que a gente está querendo dizer. O que essas estratégias estão falando. Valorize também o feedback dos consumidores, né? Esses feedbacks, gente, que eles dão, valem ouro. Inclusive, o nosso programa do Viva, que agora, inclusive, está melhorando ainda mais por outros feedbacks, ele surgiu só de feedback dos clientes. A gente nem imaginava fazer um programa daquele, e a gente fez baseado só em feedback do cliente. E, consequentemente, é o que mais traz receitas para a empresa. Vamos lá. Continuando, então. Pare de caçar borboletas. Pare de caçar borboletas, né? Igual eu estava fazendo. Aprenda e comece a cuidar do jardim. Se você cuidar do seu jardim, as borboletas vêm. Naturalmente. Quais são os pilares? Quais são os pilares do marketing digital? Ou seja, como começar o seu jardim? Como começar o seu jardim? Primeiro, persona, já falamos. Pesquise e defina a sua persona. Depois, planeje os caminhos para atingir o seu objetivo. Produza conteúdos, textos, fotos, vídeos, áudios. Vê o que mais gera interação. Publique, né? Tem que publicar. E você dar vida aí, né, ao Facebook, ao blog, ao YouTube, ao Instagram, site. Mas, de novo, frisando aqui, não vire escravo disso, ok? Além disso, além de publicar, depois você precisa promover. Promover, que é o tráfego. Tá? A gente vai falar disso já daqui a pouco aí. Tráfego é você impulsionar aqueles posts, tá? Hoje você pode gastar por dia R$6, é o mínimo. Ah, Raul, mas não tenho 6 vezes 30 dá 180. Não tenho R$180 por mês. Então impulsiona dia sim, dia não. Impulsiona 10 dias no mês, gasta R$60. Ok? Impulsione. Interação. A gente esquece às vezes de... A gente faz tudo lá, mas não interage com a persona, com o nosso público, com quem a gente quer ajudar. Tem que interagir, tem que responder, né? Sem virar escravo, mas tem que fazer isso. E, por fim, avalie, né, meça e melhore todo esse processo. Esses são os pilares do marketing digital. Ah, Raul, mas é muita coisa. O que a gente pode fazer para facilitar? Olha só. Algumas áreas que são bases. Você precisa ou saber um pouco, ou precisa ter alguém que saiba para fazer para você. Tá? Copywriting, que é a arte de você escrever textos de forma, e tem uma técnica, para que esse texto seja persuasivo para a pessoa. É o copywriting. O melhor curso que eu já fiz e que eu recomendo é do Beto Altenhofen. Está aí para você pesquisar. Tem também... Então, primeira coisa que você precisa saber é copywriting, que é escrever textos. Se você já gosta de escrever, vai ser fácil você... Agora, se você tem dificuldade de escrever, vê aí com sua esposa, com seu esposo, com alguém, ou contrate alguém no Orkana. Gente, é muito barato contratar gente para fazer freelancer no Orkana, por exemplo, tá? Que é o site ali de freelancer. É muito barato. Tráfego. Tráfego é o que eu falei que eu ia falar depois, que é tráfego, gente. Não confunda com tráfico, por favor, né? Tráfego é a arte de você saber fazer anúncios no Facebook, Instagram, Google, YouTube. Tá? Facebook e Instagram é uma coisa só, é a mesma empresa, tá? Google e YouTube é outra empresa. Então você precisa saber fazer nos dois, um pouco de cada. E
E isso eu recomendo que você aprenda a fazer mesmo, ao invés de contratar alguém, tá? Depois que você souber o básico, aí você contrata alguém, pode ser no Orkana também. E também precisa saber fazer algum tipo de lançamento para o seu produto. E aí eu recomendo o Érico Rocha, Thales Kinderé, mas hoje, se eu fosse começar hoje, e é o que eu estou fazendo inclusive, hoje, eu não faria mais lançamento. Por quê? Já estava conversando aqui com o DJ antes. Você meio que lançamento, você precisa fazer muito conteúdo, muita coisa, e não sei o que, e você vira meio que escravo do negócio. E a gente não quer ficar perdendo tempo, a gente ainda tem esperança de ficar na minha hortinha lá, um tempo, trabalhando, né? E tendo uma qualidade de vida melhor. E a gente não quer se tornar escravo da mídia, das redes, etc. Então, o que eu estou fazendo hoje? É investindo aqui o meu tempo no lançamento perpétuo com Alisson Casagrande. Inclusive, se você então quiser saber mais sobre isso, lá no meu Telegram, e o link está na descrição do vídeo, entra lá que eu passo para você os links dos cursos do Alisson Casagrande. O que é o perpétuo, gente? Perpétuo são vendas automáticas. Você vai trabalhar uma vez para você deixar tudo funcionando, o tráfego, você vai ter que fazer alguns anúncios, alguns vídeos, e uma vez que você engatou o negócio, ele fica vendendo no automático todos os dias. Então você constrói, vai ter um esforço aqui. Claro, estou falando de produto digital, tá, gente? Estou falando de produto digital. Produto físico também dá para fazer, viu? Também dá para fazer. Estou pensando aqui, também dá para fazer. Né? Se for produto físico. Não dá tempo agora de a gente explanar tudo, já estou estourando o tempo aqui. Mas dá para fazer também. Então, são vendas automáticas no perpétuo. Ou seja, você vende perpetuamente. Aí você cria um produto, deixa ele engatado, está vendendo? Está legal? De vez em quando você vai dar uma olhadinha no tráfego para ver se está indo tudo bem. Mas ele está vendendo. Aí você já... vamos fazer um outro projeto agora? Poxa, vamos. O que a gente vai fazer? Agora eu acho que a persona, aí você vai ver os feedbacks e tal. Poxa, acho que eles estão precisando de um produto assim, então. Vamos ver? Vamos. E aí faz outro produto, faz todo esse processo de novo de anúncios e de tráfego, deixa vendendo. Então você tem um ativo. É uma coisa que fica lá, você nunca está vendendo no automático. Você não precisa mais se preocupar com aquilo. E está gerando receita para a sua empresa, você está cumprindo a missão e não está se tornando escravo da sua própria empresa, do seu próprio ministério. Né? Muitas vezes a gente fica consumido, a gente fica perdido fazendo a obra. Já percebeu? Já esteve perdido fazendo a obra? Eu já estive. Perdido no sentido, né, de muitas coisas e tal, porque perdido ou salvo, nós somos salvos em Cristo Jesus, né? Ninguém, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas estou falando assim, perdido de muitas coisas para fazer, de não se sentindo feliz com aquilo que está fazendo. Poxa, Deus me chamou para isso e agora estou aqui me estrupiando, né? Ali com muitas coisas. E eu tenho certeza, e indo contra aquilo que eu mesmo ensino, né, que é os princípios da vida saudável, etc. Enfim. Então, para que a gente não vire escravo, não fica perdido fazendo a obra, finalizando a obra, eu recomendo muito hoje o perpétuo. Outros nomes aqui, se você quiser estudar sobre marketing digital, que eu recomendo é o Conrado Adolfo, José Vinagre, Thiago Tesman, Camila Porto, Ana Tex, Neil Patel, Gary Vee. Então, gente, queria deixar vocês mais uma vez com a citação aqui de Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 115, que diz: trabalhem com toda a persuasão possível e como o fruto de seus fiéis esforços, vocês verão no reino do céu pessoas que serão coroadas como vencedores, para cantar triunfante o hino do conquistador. Amém?
Vamos colocar tudo que a gente sabe, todos os nossos dons, talentos, paixões, desafios, né? Porque talvez não seja a sua área, como não era a minha também, muitas coisas de vendas e tal, não era a minha área. Mas trabalhamos com toda a persuasão, com tudo que nós temos e possuímos, para quê? Para cumprir a missão que Deus nos deu. Que Deus te abençoe.